Olá, Carol, Daniel, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor, tá? Joia. Vamos começar então nosso último conteúdo de física, tá? Do nosso bimestre, tá bom? Do segundo período. Nós vamos falar então hoje sobre teorema do trabalho, tá? Então a gente vem ao longo desse bimestre, ou desse semestre todo, falando simplesmente sobre energia, na verdade. A gente já falou sobre a energia cinética, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, diversas formas de energia, tá certo? E o ponto é, tá? A gente percebe que todas essas energias, tá legal? Elas podem ser acumuladas para produzir o quê? Movimento, tá? Podem ser acumuladas para produzir movimento. Isso é o principal e o mais importante que a gente tem que lembrar. Todas as formas de energia podem produzir o quê? Movimento, tá? Dependendo da combinação, da forma como ela for trabalhada ou transformada, né? Aí a gente já fala um pouquinho de transformação de energia que nós falamos no começo também, né? A gente vai pensar nisso também, como transformar ela em movimento, tá certo? Mais especificamente, pessoal, eu queria lembrar com vocês hoje sobre a energia cinética, né? A energia cinética é a energia da velocidade, tá bom? A energia da velocidade, tá? Em que todo corpo que tem velocidade, todo corpo que se movimenta com uma certa velocidade vai ter energia o quê? Cinética, tá? Energia do movimento, vamos colocar aqui, ó. Energia do movimento. Corrigir aqui, ó. Do movimento, tá bom? Então todos aqueles corpos que têm movimento, que se movimentam com certa velocidade, tá? Eles vão ter energia cinética, tá bom? Mais do que isso, né? Lembre-se, a velocidade, tá legal? Ela não podia variar, a gente não calculava variação de velocidade ali, ele pegava simplesmente aquela velocidade, ele tinha uma certa quantidade de energia. À medida que ele aumentava a velocidade, ele ficava com mais energia, à medida que ele ficava com menos velocidade, a energia diminuía. De tal forma que a gente podia calcular essa energia cinética assim, ó. Massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2, tá? A energia ela é dada em joule, não é? A massa ela é dada em quilograma, unidade, e a velocidade, né, é o metro por segundo, tá bom? Era assim que a gente trabalhava com a energia cinética. Tá, professor, mas para que você está revisando isso? Por que você está falando isso hoje? Tá? Daqui a pouquinho, né, eu vou relacionar a energia cinética justamente com o conceito que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá? Sobre o trabalho de uma força, não é? Desculpe. O que significa o trabalho de uma força? O que é o trabalho? Né? Trabalho nada mais é do que quando você realiza uma força sobre algo, você empurra alguma coisa e essa força provoca um deslocamento, é porque essa força realizou trabalho, ou seja, o corpo que realizou aquela força gastou energia para te empurrar, para empurrar alguma coisa, não é? Então a gente vai classificar trabalho aqui, ó, como energia, energia gasta, tá? Por uma força, faltou o A aqui, ó, uma força para que produza, vamos colocar assim, né? Produza deslocamento, tá? Então vou colocar aqui, ó, deslocamento, ou seja, toda força que provocar deslocamento, que tirar, que você movimentar alguma coisa e ele movimentar, você realizou o trabalho, aquela força realizou o trabalho, né? Para o trabalho, pessoal, eu vou usar uma letrinha grega que a gente chama de tal, tá? Uma letra grega T estilizada, essa aqui, ó. Tá certo? Trabalho. Matematicamente, não é? Matematicamente o trabalho, ele pode ser definido como a força que você fez vezes o deslocamento, a distância no qual esse corpo foi empurrado, tá legal? Essa aqui, ó, é a equação do trabalho, tá? Então toda vez que você quiser calcular o trabalho de uma força, tá bom? Basta você pegar a força que foi feita vezes o deslocamento que essa força provocou naquele corpo, né? Então se ele andou 10 metros, 20 metros com aquela força que eu dei, tá? Esse vai ser o deslocamento. Quais são as unidades que a gente trabalha aqui, ó? Como trabalho é energia, né? Joule. Deixa eu corrigir aqui, ó.
joule, não é? Que é a unidade de energia, tá certo? A unidade de força é o newton, que a gente já está acostumado, e a unidade de deslocamento para nós agora vai ser o metro, tá? Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Vamos dar um exemplo disso aqui, ó, para ver se fica claro para vocês, tá? Suponha então que eu tenho um bloquinho aqui, uma caixa, tá legal? E eu vou fazer sobre ele uma força aqui, ó, de 10 newton, tá? Eu verifiquei que esse bloquinho, né, assim que eu apliquei essa força, ele se locomoveu e eu arrastei ele para frente 5 metros, né? Eu consegui arrastar esse bloco com uma força de 10 newton por 5 metros. Eu te pergunto, qual é o trabalho da força que eu fiz, né? Ou seja, qual é a quantidade de energia que foi gasta para empurrar aquele bloco? Como é que vai ficar aqui então? Ó? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então o trabalho aqui, ó, vai ser a força de 10 newton vezes o deslocamento. Está em newton? Tá em metro a distância? Tá, o deslocamento. Então posso multiplicar. Quanto eu gastei, né, para fazer o trabalho aqui, ó? Eu gastei 50 joules de energia, tá? O meu trabalho foi de 50 joules, tá bom? Tranquilidade, turma? Problemas como esse aqui são recorrentes, tá? Toda força que provocar deslocamento, ela com certeza realiza trabalho. Realiza trabalho. Tudo bem? Fechou? Tá? Então, já que você já viu esse conceito, tá bom? Vamos tentar agora listar uma relação entre a energia cinética que nós falamos e quem? E o trabalho, tá? Pensa comigo aqui, ó. Se o trabalho, né, ele vem de uma força, vamos pensar assim, né? Eu preciso fazer uma força para que um corpo seja deslocado, perfeito? Agora vamos imaginar na situação de o corpo estar se movimentando. Para eu deslocar ele, para eu aumentar ou diminuir a velocidade, eu também não preciso fazer uma força, tá? Realmente eu vou precisar fazer uma força, né? Eu vou precisar fazer uma força para que ele se desloque, tá? Então, quando a gente fala assim, ah, professor, mas não tem muito a ver, como é que eu vou relacionar, né, o trabalho com a energia cinética, tá? Pessoal, interessante que está relacionado sim, né? A gente até agora não trabalhou, tá legal? Com a variação da energia cinética. Nós não trabalhamos ainda, né? Porque a gente simplesmente quer saber a energia cinética em um determinado instante, né? Mas se, por exemplo, essa energia cinética ela mudar, ou seja, se a minha velocidade mudar, tá? Se a minha velocidade mudou, com certeza é porque tem uma força envolvida. Vamos lembrar lá do período passado, né? Quando vocês estudaram o seguinte, olha, toda vez que você tem você tem velocidade constante, né? Você tem ali a inércia. Para você sair da inércia, tá? Você precisa fazer uma força sobre aquele corpo para que ele deixe de caminhar a velocidade o quê? Constante, não é verdade? Sempre tem que ter uma força para poder alterar o estado do movimento, tá certo? Então nesse sentido aqui, ó, para eu mudar a minha energia cinética, eu preciso fazer o quê? Uma força. Consequentemente, se eu vou fazer uma força, né, essa força vai realizar trabalho, tá legal? Ela vai realizar trabalho sobre o corpo, tá bom? E vai alterar a quantidade de energia que ele tem, né? Sendo que agora nós vamos trabalhar, então nós vamos verificar, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar, tá? Vamos verificar aqui os estados de energia cinética, vou colocar EC, tá? No início e no fim, tá? Então o nosso intuito agora é avaliar o que? O quanto de energia cinética mudou, alterou devido a quem? Devido à variação, tá? Devido à aplicação do trabalho. Tá legal? Perfeito, então. Então eu vou mostrar para vocês agora qual que é de fato qual que é de fato, né, a relação que existe entre o trabalho e a energia cinética, tá bom?
a gente chama então do teorema do trabalho e energia cinética. Tá? Os dois vão estar relacionados pela seguinte definição física. Vamos arrastar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vamos deixar até aqui, por exemplo. Tá? Teorema do trabalho e energia cinética. Tá bom? Vamos listar então o que ele diz aqui para você. Ó. O que você precisa saber disso. Tá? Então ele fala assim, ó. O trabalho da força resultante das forças agentes em um corpo em determinado deslocamento, tá? Mede a variação da energia cinética ocorrida nesse deslocamento. Ou seja, então, por exemplo, se tem um bloquinho se deslocando, né? Então ele começou a se deslocar aqui, ó, tá? Nesse ponto. E aí eu comecei a notar o quanto que a velocidade dele diminuía de acordo com a força, tá? O trabalho que essa força de frenagem fez no bloquinho, tá? Ela é exatamente igual à variação da energia cinética, ou seja, o quanto ele perdeu de energia. O tanto que eu fiz força, né? O tanto que eu gastei de energia fazendo força, é a mesma quantidade de energia que o bloquinho tinha, né? Menos a que ele ficou no final. Ou seja, o tanto de energia que eu fiz para frear ele é o tanto de energia que ele tinha. Se ele parou totalmente, eu tenho que dar toda aquela energia que ele tinha antes, né? Matematicamente, como é que a gente fala do teorema do trabalho da energia cinética? Tá? O trabalho é a variação da energia cinética em um determinado deslocamento. Tá? Então aqui, ó, posso colocar, né, o delta aqui, ó, o triângulo, né, ele quer dizer o quê? Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá aqui, ó. Tá? Então sempre quando a gente for trabalhar com o teorema do trabalho da energia cinética, eu vou ter que verificar os estados, né? Esse aqui é o estado final, tá certo? E esse aqui é o estado inicial. Quando eu falo estado, né, é como a velocidade se encontra antes e depois da realização de quem? Do trabalho. Perfeito? Tá? E essa equação nos leva a duas coisas interessantes, né? Eu posso definir o trabalho motor e o trabalho resistente, né? Então veja bem, quando eu calcular isso aqui que nós vimos na tela, tá? Quando a variação da energia cinética for positiva, ou seja, maior do que zero, tá? O que isso vai implicar para a gente? Tá certo? Eu vou chamar o meu trabalho de trabalho motor, ou seja, a força que eu estou fazendo, né? Explicação: a força que eu faço, a força está no sentido da velocidade, tá? Se está no sentido da velocidade, pessoal, o que a velocidade vai fazer? Ela vai aumentar, né? Então a velocidade final vai ser maior do que a velocidade inicial, né? Sempre que isso aqui acontecer, tá? E agora, quando é que eu tenho um trabalho resistente? Tá certo? Quando eu calcular ali então a variação da energia cinética e ela for negativa, né? Negativa, o que isso vai implicar para mim? Tá? O meu trabalho é chamado de trabalho resistente, tá certo? Ou seja, a força ela está indo contra a velocidade. Vamos escrever aqui, ó. A força vai não, né? Vamos colocar assim, está contra a velocidade. O sentido da força, né? A força está contra o sentido da velocidade. Vamos escrever aqui então, ó. Sentido da velocidade. Velocidade. O que isso implica para a gente? Tá? Isso implica dizer que a velocidade final vai ser menor. A velocidade está diminuindo, eu estou freando, né? Então você pode pensar no trabalho motor. O que ele faz com os objetos? Ele é assim não, professor. Ele acelera. E o trabalho resistente? Ele freia, tá? Por quê? Se eu diminuo a energia cinética é porque eu diminuo a velocidade. E se eu diminuir a velocidade é porque eu freiei.
trabalho resistente. Se eu aumentei a energia cinética, tá? O que eu fiz com a... O que eu fiz aqui com o objeto, né? Se eu diminuir a energia, se eu aumentei a energia cinética é porque eu ganhei velocidade. Se eu ganhei velocidade, eu acelerei. Minha aceleração é positiva, tá bom? Então essa é a grande questão, né? O que você precisa entender é isso. Toda a energia que você dá para frear ou dá para acelerar, tá legal? Vai ser utilizada para aumentar ou diminuir a energia cinética dos corpos. Ou seja, aumentar e diminuir a sua velocidade, tá? Tudo bem então? Se você não pegou muito a ideia, para um pouquinho, volta um pouquinho aqui atrás para você familiarizar e entender novamente, tá? Agora eu quero fazer com vocês os dois exemplos aqui para poder aplicar esse teorema, para poder tirar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado sobre eles, tá? Vamos comigo aqui então, ó. Acompanha só a atividade, fala assim, ó. Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea dos veículos, são capazes de determinar a velocidade média desenvolvida pelos veículos entre dois radares consecutivos. Considere dois desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. Então, você, como muito esperto, vai fazer o quê? Um desenho, né? Então, aqui, ó, eu vou desenhar o radar número 1 e aqui o radar número 2. Vou colocar assim, ó. Radar 1, radar número 2. Beleza, tá? A velocidade instantânea de certo automóvel de 1.500 kg de massa, vamos colocar o carrinho aqui então, né? Ó. Vamos representar ele como se fosse um ponto, né? Facilitar aqui, ó. Então ele tem certa velocidade, a massa dele aqui, ó, 1.500 kg, né? Já vou desenhar ele aqui na segunda situação também, ó. Tá? Já fiz aqui, ó, 1.500 kg de massa, registrada pelo primeiro radar foi de 72 km por hora. Então a velocidade dele aqui no primeiro radar, V1, 72 km por hora, tá? E aí continua, 1 minuto depois, né, então daqui até aqui, ó, 1 minuto, né, vamos aqui, ó, delta T, 1 minuto depois, tá certo? O radar seguinte acusou 90 km por hora de velocidade. Então a velocidade 2 final dele aqui, ó, 90 km por hora, tá? A pergunta para a gente, ó, o trabalho realizado pela resultante das forças agentes sobre o automóvel foi em joules mais próximo de quanto, tá? Então isso aqui é um problema onde a gente tem que trabalhar com quem? Com o teorema da energia cinética do trabalho, né? Então você precisa dizer o quê? Exatamente o seguinte, olha, o trabalho realizado por esse carro aí, ó, tá? Ele depende da variação da energia cinética que ele teve nesse trecho, tá? Depende da variação da energia cinética. Vamos escrever a equação completa aqui, ó. Então, o trabalho realizado por ele vale a energia cinética no instante 2 menos a energia cinética no instante 1. Tá certo? Vamos abrir aqui, ó, quem são os termos da equação da energia cinética. Então, trabalho é massa vezes velocidade 2, que é a final, ao quadrado, dividido por 2, menos massa vezes velocidade 1 ao quadrado, dividido por 2, que é a velocidade inicial. Tá? Perceba, pessoal, que a massa é a mesma, né? O carro é o mesmo, então a massa sempre vai permanecer o quê? A mesma, independentemente. Fechou? Tranquilos? Tá? Então agora vamos colocar os respectivos valores aqui, ó. Tá? Então meu V1 está aqui, tá certo? A massa está aqui, V2 e pronto. Já tem tudo que nós precisamos, né? Ó. Então vamos colocar aqui assim, ó. Trabalho vai ser igual 1.500 vezes. Ixi, professor, mas está em quilômetro por hora e você te falou que tinha que ser metro por segundo. Pior que é verdade, né? Então o que a gente vai fazer aqui primeiro, né? Primeiro eu vou transformar esses dois valores aqui, ó, em metros por segundo, tá? Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta eu pegar e dividir por 3,6. A gente já aprendeu a fazer isso, né? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, ó. Então, 72 dividido por 3,6, tá?
é exatamente 20 metros por segundo. Fazendo aqui a segunda velocidade, ó, 90 dividido por 3,6, tá? Quanto que você vai identificar? 25 metros por segundo, tá? Pessoal, é de suma importância que você converta, né, faça a conversão da velocidade de maneira correta. Se você não fizer a velocidade em metros por segundo, tá, e multiplicar pelo quilograma ali, vai dar errado. Você não vai chegar ao resultado correto. Faça sempre essa conversão. Tudo bem? Beleza? Então, ó, lembrando, vou colocar aqui de vermelho aqui em cima, ó, de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E se for o contrário, professor, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico. Tá bom? Não se esqueça disso. Não se esqueça. Tá? Então, nós já convertemos aqui, ó. Então, 20 metros por segundo. E esse aqui, ó, ficou 25 metros por segundo. Então, agora sim, temos condições suficientes de colocar aqui, ó, 25 ao quadrado dividido por 2 menos 1.500 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Vamos continuar essa continha aqui em cima, ó. Mas esse aqui ficou diferente aqui o símbolo. Vamos colocar aqui assim, ó. Tá? Então o trabalho vai ser igual a quanto? Vamos fazer assim, ó. 25 ao quadrado é quanto? Fazendo aqui na calculadora, 625. Então 1.500 vezes 625 dividido por 2 menos 1.500. 20 ao quadrado é 400. Isso dividido por 2. Tá? Aqui agora, como é que a gente vai ficar? Tá? Vou resolver essa conta toda aqui. Ó. Primeiro, 1.500 vezes 625, tá? 937.500 dividido por 2 vai ficar 468.750. Agora a segunda parte, 1.500 vezes 400. 600.000 dividido por 2 é exatamente igual a 300.000. Tá bom? Então, quanto que é 468.750 menos 300.000? Tá? 168.750 joules. Tá bom? Escrevendo em notação científica, pessoal, tá? Que a gente já aprendeu aí, ó. Então eu vou pegar a vírgula que está aqui no final e vou levar ela para cá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar ela ali, ó. 1,6875 vezes 10 elevado a quinta joules. Tá bom? Vou tirar aqui que eu fiquei na frente, né? Estou fazendo aqui, não mostrei para vocês. Olha só. Então tá aqui, ó. Tá certo? Então essa daí é a nossa resposta para o problema. Tá bom? Professor, vou marcar o quê? Ele pediu o mais próximo, né? Quem que é mais próximo de 1,6875? É 1,5? Não, porque ele está elevado a 4, né? Não, não também. Tá certo? Está elevado a 4. E não também porque está elevado a 4. Agora, entre 3,2 e 1,7, qual que você marca? Exatamente o 1,7. Né? Se você arredondar aqui, ó, se você fizer um arredondamento aqui, você chega a aproximadamente 1,7 vezes 10 elevado a 5 joules. Tá? Que é justamente a quantidade de energia que ele perdeu aí. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então eu apliquei aí o teorema da energia cinética, tá? Para te mostrar o quê? Para te mostrar justamente que é possível eu calcular quanto trabalho eu tive que fazer para que ele diminuísse a velocidade dele. Aliás, para que ele aumentasse, né? E aí fica a pergunta para você: esse é um trabalho resistente ou um trabalho motor? Pensa aí e me responde, tá? Enquanto eu vou escrevendo aqui, ó. O trabalho, nesse caso, pessoal, ele é positivo, não é? Se ele é positivo, nós temos um trabalho motor. Por quê? Eu ganhei velocidade. A velocidade foi de 72 km por hora para 90 km por hora. Perfeito? Trabalho motor, tá? Fechou? Caso tenha dúvida nessa questão, volta um pouquinho, assiste de novo, tá? Para você fixar bem o conteúdo aqui. Tudo bem?
Estão comigo então? Vamos partir para a próxima parte ali, ó. Para o próximo atividade. Vou tirar aqui. Prontinho. Então a última atividade da nossa aula de hoje fala assim, ó. Vou pegar a canetinha vermelha. Exemplo 2. Um objeto de massa igual a 10 kg movimenta-se com velocidade de 2 metros por segundo. Então, nossa esperteza diz para a gente fazer o quê? Desenha, professor, desenha. Então tá aqui, ó. Um objeto, tá? Que tem massa de 10 quilos, 10 quilogramas, tá? Ele tem uma velocidade aqui no início de 2 metros por segundo, tá certo? Aí ele fala, ó, por causa da ação de uma força constante, esse objeto tem sua velocidade reduzida pela metade, né? Então olha só, esse objeto aqui, ó, ele vai ter uma força que vai agir sobre ele, vamos desenhar essa força aqui, ó. Uma força qualquer que age sobre ele, tá? E a velocidade dele diminuiu, tá bom? A velocidade dele diminuiu pela metade. Quanto que é a metade de 2? Metade de 2 é 1, não é? Então esse mesmo objeto que tinha 10 kg teve a sua velocidade reduzida pela metade. A pergunta é, qual é o módulo do trabalho realizado por essa força? Ou seja, qual é o trabalho, sem considerar o sinal, né, realizado por essa força, né? De cara, a gente identifica o seguinte, que a velocidade diminuiu. Então eu espero que isso aqui seja o quê? Um trabalho resistente, tá? Trabalho resistente, resistente. O que o trabalho resistente faz? Tá? A velocidade final diminui. E não foi isso que aconteceu? Tá? Então vamos calcular o trabalho dessa força aí, ó. O trabalho dela é igual à própria variação da energia cinética. Então o trabalho da força é igual massa vezes velocidade 2 ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Então aqui, ó, o trabalho, massa 10 kg vezes qual a velocidade final 2? 1 ao quadrado dividido por 2 menos 10, que multiplica o V1, velocidade no início, 2 metros por segundo. Então 2 ao quadrado dividido por 2. Né? Então trabalho 10 vezes 1 ao quadrado, 1 dividido por 2, menos 10 vezes 2 ao quadrado, 4 dividido por 2. Né? Continuando aqui em cima, ó. Então o trabalho vai ser 10 vezes 1, 10 dividido por 2, 5. Menos 10 vezes 4, 40 dividido por 2, 20. Isso aqui dá quanto? Menos 15 joules, tá? Professor, não tem a resposta menos 15. Eu sei, né? Eu sei bem disso. Por quê? Ele me perguntou qual é o módulo, tá? O módulo do trabalho, tá legal? É o módulo de menos 15. Opa. Lembram da função módulo que vocês aprenderam com o professor Luiz Fernando, né? Ó, que sai positivo, tá? Então, qual é o módulo do trabalho que ele realizou? 15 joules, letra C, né? E tá provando pra gente aqui, ó, tá legal, que o trabalho é o quê? É resistente mesmo, né? Ó, ele não deu só negativo, tá? Se tá negativo, trabalho negativo, é porque o trabalho é resistente. Existe uma força fazendo com que ele diminua a velocidade, ou seja, perca a energia cinética. Tá bom? Certinho, turma? Estão comigo então? Tá? Então por hoje a gente encerra aqui. Caso você tenha alguma dúvida aí, né, você não entendeu alguma parte do exercício, tá bom? Retorne e assista novamente, tá? Acredito que com esses exemplos e com a minha explicação aqui vocês vão ter condições suficientes de fazer a atividade que eu vou enviar para vocês, né, que eu já estou enviando para vocês. Beleza? Tá bom? Então um forte abraço, fiquem com Deus, uma boa semana, boas tarefas e estou aqui à disposição de vocês, tá? Até logo, pessoal. Tchau, tchau.